O Leandro, ele acabou sendo condenado por 4-3. O primeiro julgamento foi anulado, né? O segundo julgamento ele foi condenado por 4-3, sendo que se descobriu depois do julgamento que um jurado ele foi com o propósito de condenar o Leandro. Ele já tinha se manifestado previamente pela condenação do Leandro. O Leandro foi condenado por um jurado que foi lá com a intenção de condená-lo. Quando a gente fala em advocacia criminal, parece que vem aquele discurso retórico, né? Até mesmo um tanto quanto preconceituoso, que você é advogado de bandido. Como é que se comporta diante desse contexto aí? Bueno, sejam bem-vindos para mais um Penal Play, nosso podcast para nós falarmos sobre direito penal, execução penal, processo penal, tudo que envolve a parte criminal. Nós vamos focar nesse podcast. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando os episódios. Se ainda você não está inscrito lá no Spotify, vai lá, se inscreve para você receber as notificações, faz os comentários, aciona o sininho, aquele trequinho lá, para você receber as notificações. Quem não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva, criatura de Deus. Hoje nós estamos com o Dr. Ezequiel Vettoretti. É engraçado chamar o Ezequiel de doutor, porque ele é meu amigo pessoal, né? Mas, doutor, vamos largar as formalidades de lado, né, Ezequiel? Nidal, eu sempre digo o seguinte, se pagar meus honorários, pode me chamar de meu iaiá, meu ioiô. Não te preocupa, tá? Pronto. Deixamos de lado. Eu não vou pagar os honorários para ele, mas vou chamar de Ezequiel, iaiá, ioiô. Pronto, então vamos seguir. Bom, hoje nós vamos falar sobre advocacia criminal, cara, porque nós trabalhamos muito com os alunos que postulam serem advogados, né? Eles fazem a prova da OAB e muitos, mas muitos mesmos, eles têm dúvida de como vão atuar, como é que é a vida de um advogado criminal. E hoje será desvendado esse mistério. O Ezequiel vai desvendar o mistério para vocês de como é a atuação da advocacia criminal. Ele, cara, é um cara extremamente bem sucedido. Tem lá uns 10 carros na garagem, uma mansão, num condomínio fechado. Já começou bem a advocacia criminal aqui, né, Ezequiel? Ou podemos dizer que não é bem assim? Cara, não é bem assim, mas é o seguinte, Nidal. Primeiro eu quero te dizer que é uma alegria para mim estar aqui contigo. É um grande amigo, tá? Alguém que uma pessoa que eu acompanho já há muito tempo, né? Desde o tempo do Ministério Público, né? Tivemos a alegria de estudarmos juntos. Tem uma história que nós temos que contar para essa galera. Exato, no mestrado, né? Enfim. E é uma alegria muito grande, cara. Eu digo assim que eu começo o ano de 2025 com o pé direito, os dois, recebendo então esse teu convite aqui. Eu fico muito feliz. Diga-se de passagem, né? Agora que tu falou para mim também está sendo muito representativo esse podcast, porque é o primeiro que eu tô fazendo no ano, né? E, por coincidência ou não, é o primeiro que eu tô fazendo nessa sala do prédio do CISC novo, né? Do nosso estúdio do prédio CISC. Os outros que eu fiz de São Paulo. E não poderia ter sido melhor justamente com o meu querido Ezequiel. Cara, olha, viu? Olha, isso é muito representativo para mim. Mas, cara, nós vamos contar algumas histórias, eu no Ministério Público e o Ezequiel como advogado. Mas antes disso, Ezequiel, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Cara, assim, ó, um advogado criminal hoje, quando a gente fala em advocacia criminal, parece que vem aquele discurso retórico, né? Até mesmo um tanto quanto preconceituoso, que você é advogado de bandido, né? É como se tivéssemos, como se eles confundissem a figura do advogado criminal com a figura do seu cliente, né? Como que é possível levar para a sociedade que, cara, não é bem assim, né? Qual é a atuação do advogado criminal? Como é que se comporta diante desse contexto aí? Nidal, é muito interessante essa questão, né, que tu colocas, até porque a gente vê um movimento dentro da própria faculdade de Direito, né? A gente brinca que o estudante ele se apaixona pelo direito penal
e depois casa com direito civil. Isso é verdade. Né? Eu, como sou um romântico, eu me apaixonei pelo penal, continuei no direito penal. Né? Mas existe sim essa ideia, e não é muitas vezes essa ideia de confundir o advogado com o crime, vem de pessoas até com um certo grau de conhecimento. Tá? Isso às vezes eu me impressiono quando eu ouço de pessoas alguma coisa nesse sentido. Acho que o mais importante que o advogado e que a sociedade tem que saber, né, e eu digo o advogado, ele tem que compreender o seu papel, né, até para compreender o seu trabalho, para conseguir exercer o seu trabalho com efetividade, ele tem que compreender o seu papel. E a sociedade tem que compreender isso, que o advogado, ele não defende o crime. Tá? Ele sequer defende a pessoa, ele defende os direitos daquela pessoa. Então todos, né, quando eu pergunto, e tu deve perguntar isso na sala de aula, quem merece defesa, todo mundo diz, não, todo mundo merece defesa. Né? E muitas vezes eu respondo a essa questão, né, o advogado de bandido, quem é o bandido? Quem é que é o criminoso? É quem comete crimes. Mas qualquer crime? Ir para o Paraguai ali trocar o pneu do carro é criminoso? Aí eles dão risada. Né? Ir para a Ribeira trazer o uísque fora da cota, isso é crime, é descaminho. Trocar o pneu no Paraguai é contrabando. Sim, né? exato. Beber e dirigir, apresentar um atestado falso para não fazer a prova, dar o atestado falso para que a pessoa não faça a prova. E quando a gente vai falando isso e relatando isso, as pessoas dão risadas. Ou seja, nós damos risadas dos nossos crimes. Né? Por quê? Porque na nossa visão o criminoso é aquele que comete o crime que eu não sou capaz de cometer. Aquele sim, né, merece a espada do Estado na cabeça. Agora, tem alguns outros crimes, como a sonegação de imposto, né, como esses outros que eu já falei. Agora, não, isso não é assim, sempre tem uma desculpa. Né? Então, o advogado, na verdade, tem que compreender isso. O papel do advogado é defender direitos. Né? O Estado, ele tem o poder, a legitimidade de punir, a exclusividade do poder de punir. E o processo, ele não é nada mais, nada menos que um instrumento de controle desse poder estatal. O processo, ele funciona justamente para controlar o poder do Estado. Por quê? Porque todo poder, ele tende ao excesso. Todo poder, eu sempre dizia isso, quando eu fui presidente da OAB, eu falava para os meus conselheiros, para a minha diretoria, desconfiem de mim, porque eu já estou há muito tempo no poder. O poder, ele tende ao excesso. Né? Eu brincava em relação a isso, mas é uma verdade. Então, o processo, todo tipo de processo, mas o processo penal, né, que é um processo cujo o resultado final é uma pena, é o Estado que vem, né, com o poder e a legitimidade de punir, esse processo ele serve como instrumento de controle. E o advogado tem que compreender isso, que se o poder ele se excede, tem direitos que são violados, e a gente está ali para defender os direitos desse cidadão. Perfeito. E aí, para a galera que está iniciando nessa vida da advocacia, ou até mesmo aqueles que já têm um caminho já percorrido, né, isso tem que estar muito, muito presente. Né? O advogado, ele é uma ferramenta, um instrumento até mesmo de moderação da atuação do Estado. Exatamente. A questão não é de você simplesmente se colocar numa posição de eu vou buscar absolver alguém que teoricamente está sendo acusado de um crime. Não, eu estou defendendo o direito, estou defendendo uma proporcionalidade de tratamento do Estado em relação à conduta que ele desenvolveu. Se tiver que condenar, é legítimo. Aliás, a condenação é civilizatória, né? Exatamente. A condenação ele tem uma natureza de civilizatória, né? Para isso que existe o processo, não é uma vingança privada ou uma vingança pública, né? Mas dentro de um grau de proporcionalidade. E aí que entra o advogado, né? Mas, Ezequiel, assim, na condição de advogado criminal, e eu posso dizer isso com bastante tranquilidade, o Ezequiel, ele foi presidente da OAB, acho que talvez o mais jovem aqui de Santa Cruz do Sul, né? E nós nos conhecemos há muitos anos mesmo. E o Ezequiel, ele tem a atuação muito, muito forte na advocacia criminal, e não só em Santa Cruz do Sul, né? Mas é um dos advogados mais bem reconhecidos dentro do estado do Rio Grande do Sul e também fora do estado do Rio Grande do Sul,
no restante do Brasil. E o Ezequiel já trabalhou em alguns casos bastante impactantes, né? Com bastante repercussão, né? Tu poderia me citar, Ezequiel, os casos que você trabalhou com bastante repercussão para que a galera possa até mesmo ah, ter como que primeiro caiu no teu colo esse caso, segundo, como é que tu teve que se conduzir e se comportar diante de um caso que teve uma repercussão a nível nacional? Eu acho não, com certeza o caso de maior repercussão que eu atuei foi o caso do menino Bernardo, né, que aconteceu em Três Passos, né, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Não só esse, evidente, tem outros casos de Sim. repercussão, caso Tairone em Osório, chacina da Coab em Passo Fundo, e alguns outros, né, casos. Esses que eu citei são casos de Tribunal do Júri. Tribunal Júri. Né? Mas tem tantos outros casos, né, de operações, enfim. Mas o que eu te digo assim, quando eu estava ainda nos bancos acadêmicos, né, o meu sonho de ser advogado era justamente eu quero trabalhar em casos de repercussão. Hoje, quando falo no caso de repercussão, eu me arrepio. Para quê? Por quê? Porque o caso de repercussão ele é um processo completamente diferente. Né? E a gente vê monografias e monografias sobre a influência da mídia no Tribunal do Júri. A mídia ela influencia o Tribunal do Júri, ela influencia o juiz, ela influencia o tribunal, os desembargadores, ela influencia o ministro. É inegável isso. Então, um processo que tem a atenção da mídia é um processo muito mais difícil para o advogado trabalhar. E o advogado tem que saber a forma como se colocar no processo. Né? E aí eu digo o seguinte, não tem uma forma certa ou errada. Existem formas de trabalhar, existem jeitos de trabalhar em cada processo. Não é uma receita de bolo. Então, por exemplo, o caso Bernardo. Né? Foi um caso em que nós optamos desde o início do processo, desde quando nós assumimos, quando a minha banca assumiu essa defesa, de não nos pronunciarmos na imprensa. Eu lembro, eu até perguntei isso para ti uma vez. Né? E não estou dizendo que essa seja a forma correta, até porque o colega que me antecedia, o doutor Jader Marques, meu compadre, meu amigo, tá? O Jader tinha uma postura nesse mesmo processo de uma forma completamente diversa. Foi 8,80. Diga de passagem, eu convidei o Jader, tá? Para vocês ficarem ligados. Eu convidei o Jader, né? Para nós fazermos um podcast para falar sobre o caso Kiss. Né? Eu convidei, só que ele tá agora em Portugal. Tá em Portugal. Tá em Portugal para fazer um... É o pós-doc dele, eu acho. Pós-doc. Então, em algum momento vai sair um podcast com o Jader para o caso Kiss. Fique ligado. Então, assim, era uma postura... Veja bem, o Jader e eu somos amigos, colegas... Trabalhamos em alguns processos juntos, nos respeitamos muito, evidentemente, mas foram posturas completamente diferentes. E eu não estou aqui querendo dizer que a minha postura é a certa e a dele é errada. Não. São formas de trabalhar, momentos processuais distintos e tu tem que ter essa noção. E lógico, a experiência vai te mostrando isso. Nós optamos, por exemplo, no caso Bernardo, em não falar para a imprensa. Por quê? Porque tinha elementos nesse processo que nós precisávamos que ficasse pro plenário do júri, que fosse aquele elemento surpresa, porque nós víamos ali a única chance, né, de uma sentença absolutória, que diga-se de passagem, seria a sentença mais adequada. O Leandro ele acabou sendo condenado por 4-3, foi o último julgamento, o primeiro julgamento foi anulado, né, o segundo julgamento ele foi condenado por 4-3, sendo que se descobriu, depois do julgamento, que um jurado, isso foi, inclusive, reconhecido pelo Tribunal de Justiça, só não foi anulado o julgamento. Né? O tribunal não declarou a nulidade, tá? O que, ao meu ver, não tira a certeza de que o julgamento é nulo, mas que esse jurado ele foi com o propósito de condenar o Leandro. Ele já tinha se manifestado previamente pela condenação do Leandro. Ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa que, na época do crime, foi um militante contra o Leandro, chamou de monstro, disse que queria, inclusive, numa das postagens, agredir o Leandro. Só que essas postagens elas não eram públicas, elas eram publicadas no Facebook, só tinha acesso os amigos desse jurado. Então eu não tinha como saber. No final do julgamento eu recebi uma mensagem de um advogado que foi assistir o julgamento no final, no último dia, ele foi dar uma passada no fórum, o Rodrigo Gresselé, meu sócio, estava terminando a fala dele,
E ele viu aquele jurado e lembrou, mas para aí, esse cara falava horrores, né? Ele era amigo desse jurado, ele falava horrores do Leandro nas redes sociais. E aí ele foi para casa, pesquisou e achou, e me mandou as postagens. Então, o Leandro foi condenado por 4-3 por um jurado que foi lá com a intenção de condená-lo. Então eu digo o seguinte, por que eu conto essa história? Até para fundamentar e justificar o porquê que eu digo que a sentença absolutória seria a mais adequada nesse caso. Não existe nenhum elemento de prova. Enfim, mas a força da mídia, tudo que se falou, tudo que se construiu, toda a narrativa que se construiu, todos os equívocos de interpretação, os erros trazidos lá desde o inquérito, erros que eu atribuo, realmente a palavra como ela é erro, não estou falando de má fé, de forma alguma, eu parto sempre do princípio da boa fé, mas erros de interpretação facilmente demonstráveis foram demonstrados no processo. Mas infelizmente, né, a sentença foi condenatória, a gente está buscando ainda a nulidade desse processo. Para mim, como eu posso dizer, sendo declarado ou não ele nulo, para mim o processo é nulo. A nulidade está ali e ela fere o pilar principal, né? A estrutura do processo penal, que é o juiz imparcial. A gente busca sempre o quê? O juiz imparcial. Pois é, e aí, agora, ainda bem que tu tocou nesse ponto, né? Tu vê, principalmente no tribunal do júri, né? Como assegurar ou como equilibrar, né, a imparcialidade do juiz, né, diante de uma repercussão, uma comoção, né, na verdade, na época, me lembro, que foi nem uma repercussão, foi uma comoção em todo o Brasil. Afinal de contas, era um pai e uma madrasta que estavam sendo acusados de terem matado, né, o filho, o enteado, né, e as pessoas, elas hoje nós temos o tribunal da internet, né? E as pessoas, elas comentam muito, e aí que tá o problema na minha concepção, elas comentam sem conhecimento mínimo dos autos, dos elementos informativos, sem conhecimento, de forma muito abstrata e genérica, né? E o juiz não, o juiz ele tem o contato, né? O juiz, os jurados, teoricamente, sempre teoricamente, né, eles poderiam ter o contato também com o processo, mas ainda assim o que fica no subconsciente do jurado é o senso comum, né? Como equilibrar a atuação do advogado, o advogado, como tu disseste agora, conhecer bem todas as nuances do processo, do inquérito, da prova, e ter que compatibilizar com o senso comum do jurado, porque ele já chega em plenário já com uma convicção, já chega lá com as informações de fora, né, que ele obteve ao longo do tempo, né? Como é que tu equilibra isso, né? Essa é a grande dificuldade que é imposta num caso de repercussão. Porque o jurado, ele já teve acesso. Porque o juiz, ele deveria ser, por essência, um ignorante. Tá? Um ignorante no exato sentido da palavra, de ignorar a prova. Ele recebe a prova das partes. Essa é a essência do juiz, né? Ele recebe a prova que vem lá do Ministério Público, que atua no processo penal como parte, da defesa, e a partir disso ele vai ser imparcial e vai julgar. Né? Ele vai ter acesso às provas assim, no momento dele julgar, na audiência da instrução e julgamento. Quando a gente tem um processo de repercussão, onde as provas são trabalhadas na mídia, ou às vezes a distorção das provas, dos elementos, porque é muito fácil de perceber isso. Quem conta a história, tá? Ela é a acusação. Né? E a defesa ela tem um espaço de contraponto. Esse espaço de contraponto nunca é o suficiente para conseguir realmente expor de forma aprofundada aquilo que a defesa pensa. Né? Não foi uma nem duas vezes que eu mandei nota de 2 parágrafos para a imprensa e saiu um só.
né? Hoje, claro, com mais experiência, eu já tenho um certo controle, eu já combino isso, eu já falo, já explico, olha, eu vou te mandar, mas eu quero que saia na íntegra. Né? Tu até pode fazer, o jornalista, claro, tem aquela liberdade de pegar, puxar, escrever durante a matéria, mas você coloca no final, então, a minha nota na íntegra para que tenha acesso. Agora, o que a gente tem que analisar também, muitas vezes, qual é a efetividade desse contraponto. Né? Então, ali, no caso Bernardo, era uma enxurrada tão grande de informações e distorções, tá, que nós, naquele momento, entendemos, olha, o melhor a fazer não é sair batendo nessa prova na imprensa, né, fora dos autos agora, porque a gente precisa, e a nossa única chance aqui é o efeito surpresa, é mostrar pro júri no momento de trabalhar o processo. E aí eu faço um desafio aos colegas, né, que nos assistem, porque assim, eu sempre digo assim, Nidal, quando eu ouço, tá, pessoas da sociedade, qualquer pessoa da sociedade, de qualquer outra profissão, enfim, fazer pré-julgamento com base naquilo que lê nas páginas de jornais, evidentemente que eu me entristeço, tá? Mas, ok, eu acho normal. Agora, quando o estudante de direito, tá? Seja ele, vai ser juiz, vai ser promotor, vai ser advogado, né? A carreira que vai seguir, todas as carreiras são muito, muito legais, muito interessantes. Mas quando o estudante de direito toma essa postura de dizer que uma pessoa é culpada ou não pelo que leu no jornal, sem conhecer uma linha do processo, eu sinto a tristeza da árvore, sabe? Quando a árvore está sendo cortada, ela chora, não é porque ela vai morrer, porque a morte é certa, a gente sabe, ela chora porque o cabo do machado é de madeira. E aí eu vejo, pô, não dá, o cara é estudante de direito. E aí eu faço uma convocação para quem está nos ouvindo, tá no YouTube, pega lá o caso Bernardo, pega o último julgamento, não precisa assistir os debates, assistam as perguntas, a instrução plenária, as perguntas feitas pela defesa. Pega só esse trecho, porque é muito louco. Pega as perguntas da defesa para as duas delegadas de polícia. E me digam no final se tem um elemento. Se tem um elemento. Esqueçam tudo. Esqueçam a gravidade dos fatos, esqueçam os personagens e não quero nem que se coloquem no lugar de ninguém. Né? Não quero aquele exercício retórico, se coloca no lugar do réu. Mas não, apenas olha a inquirição feita pelo meu colega Rodrigo, feita por mim, para as delegadas e as respostas das mesmas. E digam se é possível extrair dali uma condenação. Não tem como. Isso é um belo de um... Vamos dizer assim, além de você instigar esta iniciativa, né, isso já é uma informação adicional para os estudantes, né, cara? Porque nós temos muito conteúdo no YouTube. E às vezes a gente não consegue selecionar exatamente quais os conteúdos que nós devemos assistir, porque são muitos. Esse é um daqueles conteúdos de você ter a possibilidade de assistir na íntegra um júri de um caso real, um caso que repercutiu, e você ter a possibilidade de extrair as suas próprias conclusões. Você já sabe o resultado. Sim. Né? Já sabe o resultado, independentemente do resultado que já é conhecido, mas de você saber como se chegou a esse resultado. E verificar se como foi chegado a esse resultado, se foi justo ou não. Né? Porque tu só sabe o que aconteceu. Né? E detalhe, né, Nidal? Ali tu vais conseguir ver um advogado trabalhando, né? A Exato. forma que ele pergunta, né? Vai me ver lá fazendo perguntas e daqui a pouco vai dizer, cara, eu não concordo com o jeito que esse cara pergunta. Exato. O meu perfil é outro, eu vou por aqui. E aí vão perceber a diferença. E isso é interessante para mostrar, né? Porque eu lembro da minha época que eu estava começando. Né? A gente é cheio de angústia, de medo. Como é que eu vou ser como advogado? Eu vou conseguir me portar, eu vou saber advogar. Então a gente está cheio de medos. E a melhor forma da gente se preparar é assistindo os outros. A gente sempre aprende alguma coisa, nem que seja como não fazer. E aí vai ver ali, por exemplo, tem o Rodrigo Gresselé, que é o meu sócio, e vão ver que nós trabalhamos de forma, 2 colegas de escritório, 2 sócios, tá? No mesmo processo. O trabalho perfis completamente distintos. A forma de inquirir completamente distinta. Tem gente que olha esse trabalho e diz assim, o Rodrigo
é o melhor inquiridor de testemunha que eu já vi. Tem outros que me dizem, Ezequiel, como eu gosto do jeito que tu inquire a testemunha, né? Ou como vocês dois se completam, né, nessa forma. Então, ali tu tem uma possibilidade, não só nesse caso, tantos outros, né, casos que são transmitidos, né? Eu faço uma crítica, eu sou muito crítico às transmissões, tá, dos julgamentos. Por quê? Porque eu acho que já vem uma pressão muito grande ali. A gente, né, já tem uma pressão muito grande em cima do jurado, né, dependendo do caso, enfim. Mas, ou o seguinte, ou a gente transmite todos, ou a gente não transmite nenhum. Tá? Mas o custo para transmitir todos é... Pô, mas qual é a diferença de uma vítima para outra? Por que em alguns julgamentos... Isso é uma pergunta que a sociedade tem que saber. Por que em algumas sessões de julgamento tem 3 promotores de justiça e em outras não tem um? Nenhum não, porque sempre tem, né, um promotor, evidentemente. Tem um promotor. Porque a vítima daquele que tem... Não, é porque aquele caso é um caso que vai sair na televisão. Então, a mídia, e hoje, Nidal, uma outra questão, eu faço entrem nos sites dos tribunais de justiça. Entrem nos sites dos tribunais de justiça. E olhem lá as notícias que tem lá. Olha, eu não vou falar, que dizem que toda vez que a gente fala uma porcentagem, a gente tá inventando, né? Eu não vou inventar, mas olhem lá, eu tenho absoluta convicção que a gigantesca maioria é fulano condenado, porque se divulga... mas não tem absolvições. Claro que tem absolvições. Todos os dias tem absolvições. Tu trabalhou no Ministério Público, tu sabe. Né? Tem absolvições, seja porque o juiz entendeu que tinha que absolver, às vezes o próprio Ministério Público pede absolvição, né? Às vezes o Ministério Público não pede absolvição, o juiz absolve, ou seja, existem absolvições todos os dias. Essas elas não são por quê? Porque isso não parece que não vende, né? E aí se torna uma propaganda institucional do próprio Tribunal de Justiça a condenação. Tu vê que isso vai moldando a sociedade. É uma sociedade punitivista. Eu quero a punição. É engraçado também. Isso que tu falou é interessante, porque a absolvição, na verdade, ao final, parece que é um reconhecimento explícito de que algo não deveria ter iniciado, né? Ou seja, o Estado, desde um primeiro momento, teoricamente, né, estaria, entre aspas, equivocado. E você publicizar isso é como se você estivesse reconhecendo que, só um pouquinho, o Estado, ele acusou, processou e, ao final, julgou e tá tudo errado. Né? Não deveria, teoricamente, nem ter sido iniciado. Então, uma das razões, obviamente, que também tem a questão de aquilo que vai ter uma repercussão maior, que vai dar um grau de legitimidade, aquilo que eu também acho no judiciário, de credibilidade ao judiciário, como se credibilidade fosse sinônimo de condenação. Exatamente, né? É exatamente isso. Né? Então, essa também talvez seja aquilo que vai fazer com que possa exteriorizar, teoricamente, legitimar a atuação judiciária. E interessante, porque o que tira o crédito da justiça não é a absolvição do culpado. O que tira o crédito da justiça é a condenação do inocente. Sim, sem dúvida. Né? Mas exatamente isso. Parece que divulgar uma absolvição tiraria um pouco o crédito de tudo que foi feito. Né? E, na verdade, a gente tem que entender o processo. Se nós entendêssemos o processo como esse mecanismo de controle, tá? Então, assim, não, eu quero ser processado, porque se eu não tivesse o processo, o Ministério Público diria que essa caneca é branca, tá bom, é branca. Então, o processo serve para isso, não só um pouquinho, ela não é branca, tá aqui a contraprova, né? Eu estou trazendo elementos. O problema é que hoje o que acontece? Uma publicidade muito negativa em relação a quem está respondendo um processo. Né? Já se destrói a vida da pessoa com medidas, enfim, vai para a imprensa, né? E aí já se acaba com a vida da pessoa, e aí 3, 4, 5, 6 anos do tempo de um processo. Lá no final a pessoa absolvida, né? Tá bom. Vida que segue para quem? Menos para aquele cara. Aquele cara vai sempre ter, eu nunca me esqueço de dar um dos primeiros processos que eu trabalhei. Até hoje não acabou definitivamente esse processo.
Tá? E não é por culpa da defesa, que se diga de passagem, né? Porque sempre se diz assim, porque a defesa recorre demais, é muito recurso. Bom, primeiro que é tão natural recorrer que a criança, quando ela pede uma coisa pro pai, o pai não dá, vai pra mãe, que é o tribunal. Né? Exato. E se a mãe não dá, vai pro vô e pra avó, que é o STJ, o STF. Lá em casa é a última instância. Aliás, é a única. Então depois tem os avós ainda, que é o STJ, o STF. A criança vai recorrer. É natural que se recorra. E não se pode colocar a culpa no recurso. É um problema de gestão. Né? A gente tem processos que, em primeiro grau, estão prescrevendo. Né? Processo... Eu já trabalhei em vários processos. Eu atuei agora num processo de júri. Tá? De júri. Com uma prescrição. Prescrição no processo de júri. Qual é a prescrição? 20 anos. 20 anos, sem uma sentença de pronúncia. Claro que não foi 20 anos. Várias causas interruptivas ainda. Até por uma questão de justiça. A gente enfrentou uma pandemia no meio, isso não interrompeu a prescrição, a gente enfrentou... Mas o réu, como tinha mais de 70 anos, ao tempo, pela metade a prescrição, 10 anos. Então foi 10 anos do recebimento da denúncia até agora a sentença de pronúncia. Né? Então, e não teve nenhum recurso. Então o problema não é o sistema recursal. Tá? Agora, o que nós estávamos falando que já foi para um outro lado, para um outro caminho, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nesse processo... Da credibilidade da justiça no caso de condenação. Não, eu ia dizer, nesse primeiro processo que eu trabalhei, Operação Macunaíma era o nome, uma operação envolvendo policiais rodoviários federais. E nesse primeiro processo eu nunca me esqueço. O meu cliente ele foi absolvido, tá? Ele foi absolvido, ele foi um dos processados que não foi exonerado. Ele continua até hoje, agora não está mais, que acabou de se aposentar na Polícia Rodoviária Federal. Ele foi absolvido, tá? Na primeira instância. Acredito, não lembro agora se teve recurso do Ministério Público em relação a ele, mas se teve, foi absolvido. Ele transitou em julgado a absolvição dele, absolvido, comprovado que ele não tinha participação naquele esquema. Até hoje, quando ele me visita, ele me diz, cara, eu nunca consigo me esquecer da sirene e do pessoal chutando a porta da minha casa. A sirene da polícia de manhã. Isso é um trauma que nunca vai sair. Então as pessoas têm que entender que o processo, ele também... Hoje, o processo, da forma como é visto, o processo ele já é uma pena. Ele já é uma tortura, o tempo do processo. Né? Ele é uma pena para quem responde. Pensa, assim, é só pensar naquele processo civil, numa ação de cobrança que tu está fazendo para uma pessoa que está te devendo, desculpa. Tem audiência, tu já sofre, tem audiência, tem que ir lá, não sei o quê, já é um sofrimento. Agora imagina o processo penal. Não, processo penal, toda ação, seja para vítima, seja para os familiares da vítima, seja para o réu, para os familiares do réu, ele é muito doloroso. Eu costumo dizer que o processo penal é quase que uma peregrinação, né? Tu vai caminhando, e é um caminho cheio de obstáculos e de dor, né? E com um final que você sabe que pode ser o menos pior. Porque você já está sofrendo. Claro, né? Você já está no caminho que você está percorrendo, já é um caminho sacrificante. Na verdade, o resultado que tu vai buscar é o resultado menos pior para você. O processo penal tem essa característica. Por isso que nós, quando atuamos na área criminal, temos que ter muita responsabilidade, não só como advogado, mas promotor. Eu trabalhava no Ministério Público, já cansei de fazer minutas de absolvição e o promotor assinar, né? Porque naquele caso tinha que absolver. E tá tudo bem, né? Já cansei também de pegar e buscar a condenação e eu tendo a convicção de que o cara tem que ser condenado, mas convicção e o cara ser absolvido. A prova não foi boa, vamos fazer o quê? Né? Recorre. Né? A regra do jogo. E justamente o processo mostra isso. E aí a questão é a visão do processo. Porque é o seguinte, às vezes o promotor ele tem elementos para o oferecimento da denúncia. Ele tem elementos, mas justamente isso, no decorrer da prova, em uma testemunha, para aí só um pouquinho. Isso acontece. Né? Não foi bem assim. Olha, foi... Né? Então, então vou pedir a absolvição. Ou até pode
pedir a condenação, enfim, entender que é caso de condenação e o juiz, né, absolver. a partir do trabalho que foi feito pela defesa, vamos absolver, não tem elemento de prova aqui. Deixa eu compartilhar com a audiência aqui, Ezequiel, um fato que eu soube aqui, né? Que é do caso Tairone. Me conta essa história de ter abandonado o plenário, como é que foi isso? Tenho quase 20 anos de profissão, tá? Eu sou bem mais moço que tu, Nidal, mas eu tenho quase 20 anos. Bem mais moço aí, tá? E eu nunca abandonei um plenário, nunca, exceto esse caso aí. E por quê? Porque eu fui obrigado a fazer isso. Sim. Tá? Nós já tínhamos entrado com pedido de desaforamento, porque não tinha condições de fazer na comarca de Osório, porque a vítima era um ídolo da cidade. Um ídolo da cidade. Para ter uma ideia, é um caso muito triste, né? Muito triste, um jovem promissor, boxeador olímpico, né? Talvez seria um medalhista olímpico do Brasil. Ele se envolveu numa briga com o nosso constituinte, o nosso cliente, que era policial militar à época. E ele, boxeador olímpico, boxeador forte, eles vieram, o policial puxou a arma e atirou. Ele recebeu um tiro na nádega e um tiro no ombro. Infelizmente veio a falecer. Eu sempre digo isso, o policial que tinha treinamento para atirar, tá? O próprio local dos disparos de arma de fogo, para mim, já demonstra a inexistência de dolo, né? Não queria a morte, né? Foi um tiro na nádega, um tiro no ombro. Enfim. Mas o que acontece? Nós pedimos o desaforamento justamente por essa questão de comoção social, não foi deferido pelo tribunal, né? Para quem nos acompanha sabe, que, né, quem está estudando para a prova da OAB sabe que o pedido de desaforamento ele vai lá no Tribunal de Justiça, e não foi negado. E nós fomos para o júri. No dia do júri, já na chegada, a gente já foi recebido com muita hostilidade, enfim, e durante a sessão de julgamento, né, durante a sessão, a instrução plenária no turno da manhã, em um determinado momento, uma senhora levantou e veio para mim e disse assim: se falar o nome do meu filho, vai morrer. E aí eu fiz assim na hora, o segurança do tribunal veio e tirou ela, falei para a juíza: doutora, eu estou sendo ameaçado aqui. Nós saímos para... Aí suspenderam a sessão, nós fomos almoçar escoltados pela Brigada Militar. Na volta, pessoas tirando foto, né, numa intimidação, e nós sentimos que não tínhamos segurança, porque a partir do momento que uma pessoa disse: se eu falar o nome do filho dela, que era uma testemunha do processo, eu iria morrer, é uma pessoa que quer calar a defesa, e uma defesa sem voz não é defesa. Não tinha como ficar. E nós informamos isso para a juíza, naquele momento, fez uma referência, né, ao réu, dizendo: doutor, o caso é assim, né, e vocês não esperem que vai ser diferente, né? Alguma coisa. Ela falou em outras palavras que não convém falar aqui. Já conversei com a juíza depois em relação a isso. Estava todo mundo com a cabeça quente. E nesse momento toda a plateia começou a bater palma, inclusive os jurados aplaudiram aquilo que a juíza falou. E aí naquele momento eu já consignei o aplauso, principalmente dos jurados, evidentemente, o que demonstrava aquilo que a gente estava falando. Era uma torcida, os jurados estavam torcendo pela condenação do réu. Nós saímos por causa disso, por motivo de segurança. Na segunda-feira eu fui conversar com o juiz, claro que foi um clima bem pesado, tá? Eu entrei pobre no plenário, saí miserável, porque eu tomei uma multa de 50 mil reais, eu lembro, né? Cada consignação que eu fazia, a doutora ia aumentando a multa. Claro, ela também era um júri que estava passando ao vivo, né, na rádio, então tinha toda essa tensão para cima de todos os profissionais. Sim. Não pense que é só o advogado que sofre, o juiz também sente isso, né? Está sendo ouvido, está sendo acompanhado, o Ministério Público também sente, por mais que sejam advogados com experiência, promotores com experiência, todo mundo sente essa pressão, né? Por exemplo, o caso Bernardo, a menina do tribunal lá da imprensa, a Janine, ela veio para nós: olha, cuidem o que vocês escrevem no celular, porque o pessoal tá atrás de vocês, a gente tá sendo vigiado o tempo inteiro, então eu escrevo uma coisa pro outro, tá ali, sai na capa da 0 Hora, então a gente tem que, tem que ter essa cautela. E ali também um júri
transmitido pela rádio, enfim. Tanto que eu lembro que o presidente da OAB na época, que era o doutor Ricardo Breyer, me ligou na hora, Ezequiel, o que está acontecendo? Estou ouvindo na Gaúcha, né? Tava passando, né? Eu disse, não precisa, tá tudo sob controle, não precisa vir à OAB, tá tudo sob controle. Eu só vou fazer as consignações que eu tenho que fazer. Consignei, e aí a juíza falava uma coisa, eu quero consignar isso que a senhora falou, e falava outra. Né? Então foi assim, mas com todo o respeito à educação de todos os lados, enfim, consignado, tudo consignado. Isso é outra dica para o advogado. O advogado não tem que ser brigão, Sim. não tem que ir lá. O advogado tem... Qual é a arma do advogado? É a palavra. E tu pode fazer isso com calma. Eu quero consignar em ata. Tá? Mas eu consigno em ata. Não tem... Se o juiz indeferir um pedido, eu vou negar... Tu não tem o que fazer. Meu. É aquele negócio, tu tá numa faixa de segurança, né? E aí vem um ônibus a 100 por hora. E aí tu diz assim pro teu cliente, atravessa. Tu tá na faixa. Mas não, ele não vai parar, azar. Aí tu vai morrer com a razão. O que adianta morrer com a razão? Então, quer dizer, se o juiz vai dizer, eu não vou dar, tá bom, mas consigna em ata então. Pronto, é o que me cabe fazer. Não adianta eu ficar brigando, discutindo, xingando. Então eu fui consignando. Fiz as consignações, tomei minha multinha, 50 mil, o réu foi preso em plenário, e né, a juíza informou que iria prender ele por causa dessa, né, e tomamos a multa, é o preso. Nós no outro dia entramos com habeas corpus, ele foi solto, entramos com um pedido de um mandado de segurança para retirar aquela multa, foi retirado, o tribunal retirou, e entramos com um pedido de desaforamento e o tribunal deu. Por quê? Porque o tribunal viu que a defesa estava com a razão, e está escrito isso. Eu tenho esse acórdão na parede. Tá? Por quê? Porque esse acórdão é um acórdão que, digamos assim, é um reconhecimento do nosso trabalho como advogado, da nossa credibilidade como advogado. Por isso que eu digo, eu tenho 20 anos de profissão. Quando nós fomos lá para conversar com os desembargadores falaram, doutor, não precisa falar, a gente conhece vocês, a gente sabe a forma como vocês trabalham. Então a gente tem uma biografia, isso é importante de dizer para os novos que estão começando, que perfeito. Claro que a gente, o problema do teu cliente, tem que entender isso, o problema do teu cliente é o problema do teu cliente. Tu tem que estar ali apto a resolver o problema do teu cliente. Esses dias, Nidal, e aí eu vou emendando assuntos aqui, né? Não, tá ótimo, porque tu tá me poupando perguntas. Não, mas isso é muito interessante, porque assim, a gente tá falando... Já tá respondendo tudo que eu ia perguntar. A gente tá falando pros novos, né? A gurizada que tá começando, eu tinha essa angústia também, né? Esses dias eu tava no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e vi uma sustentação oral de um jovem advogado brilhante. Ele foi brilhante. Só que ele tinha soltado o cliente dele numa liminar. Na liminar do habeas corpus foi solto. E no julgamento do mérito do habeas, o desembargador voltou atrás. E foi acompanhado pelos pares 3-0, mandaram prender de novo. Ele sai falando pro colega de escritório dele, acho que era colega de escritório, assim, eu vou ligar pro cara e vou mandar ele fugir. Eu só segurei ele no braço e disse, não, tu não vai fazer isso. Se fizer isso, tu não é advogado. Tá? Tu vai ligar pro teu cliente, me permita uma opinião, né? E ele, claro, professor, diga isso, que eu nem sou professor. Liga para ele e diz, olha, infelizmente não deu, mandaram te prender de novo, a minha orientação é que tu te apresente agora. Eu vou contigo, eu posso ligar, nós vamos lá. Essa é a tua orientação. Se ele quiser fugir, se o problema dele não é teu. Claro. O problema é dele, não é teu. Quem puxou o gatilho, quem vendeu a droga, foi ele, não foi tu. Entendeu? O advogado tem que ter essa compreensão. Tem que ter essa compreensão. Senão, o advogado passa a ser tipo aquele médico que chega é uma piada, né? Na sala de cirurgia e diz assim, João, vai dar tudo certo, tá? Te acalma. E aí o paciente diz, doutor, meu nome não é João, meu nome é José, eu sei, João sou eu. Então o cara tá mais nervoso, tá mais... Não dá, eu não quero ser operado por esse cara, assim como eu não quero ser defendido pelo advogado que vai agir só na emoção. Não, eu quero alguém que tenha razão e que entenda. Não, teu problema não significa dizer, tá, que tu não vai ser, e eu sempre digo isso, a maior especialidade do advogado, em qualquer área, mas na criminal isso salta aos olhos, é a capacidade de ser um bom amigo. O cliente, ele nos procura no escritório não é para que resolva a vida dele. Ele nos procura no escritório, lá no fundo, na essência, para que tenha alguém que possa falar por ele, alguém que possa defender ele, alguém que possa dizer aquilo que ele quer dizer. É isso, alguém que senta com ele no chão, se for preciso, né? Que consiga escutar, que consiga ouvir ele. Então essa é a maior especialidade do advogado. Agora,
o fato da gente ser amigo do nosso cliente não significa que a gente vai trazer para nós os problemas que não são nossos. Nós somos profissionais. Isso é importante que se diga. E aí, Nidal, eu fecho o parênteses desse plenário do júri, tá? Que é que na verdade, o reconhecimento, aquele acórdão que tirou a multa, que soltou o réu, que principalmente o do desaforamento, tá? É um reconhecimento da índole da defesa, um reconhecimento do trabalho da defesa e que aquilo ali não foi uma chicana. Que aquilo ali não foi né? Não, nós vamos sair. Porque não, nós saímos porque foi. Então não foi simplesmente sair. Tá? Nós saímos porque foi necessário. Tu não tem noção de como aquilo doeu na gente de fazer aquilo ali. Mas era obrigatório, porque senão iam destruir a vida. Mas eu até tenho noção, porque eu te conheço já, nesses teus 20 anos de advocacia, eu já te conheço há muitos anos, praticamente desde o início, né, Ezequiel? Eu imagino que para ter para qualquer advogado, né, para tomar uma decisão extrema de abandonar plenário, porque é uma decisão extrema, né, é decisão limite. Nenhum advogado que se preze, ele abandona o plenário ou sai de uma audiência por que se preze. Qual é a expressão que se preze? Abandona o plenário ou audiência como se fosse uma estratégia de defesa pensada. Não dá para aceitar isso. Eu diria que esse não exerce a verdadeira advocacia, né? Quando nós estamos diante de uma situação extrema, onde a integridade física ela está em risco, né? E até mesmo manifestações explícitas dos jurados que colocam em dúvida, inclusive, a sua imparcialidade, óbvio, não havia outra. E a juíza, já convencida de que não teria suspensão do julgamento, não destituiria o plenário, óbvio, é a única maneira que tinha naquele momento, né? Cara, assim, para encerrar, Ezequiel, para essa galera, e é muito legal que tu teve a preocupação ao longo desse podcast de ter a preocupação de se dirigir para os jovens advogados, né? E eu também tenho muito cuidado, porque a gente atua na nossa atividade profissional basicamente com aqueles jovens que ainda não são advogados, né? Eu, particularmente, sou um jovem advogado, né? Um jovem advogado porque a minha OAB ela é bastante recente, né? E, cara, eu tô aprendendo em um ou outro processo que eu atuei a ser advogado. E não é fácil, eu te falei isso já em off, né? Eu te falei que aquelas minhas angústias, né? Que eu acabei experimentando na prática, né? O que tu diria para esses jovens que irão se tornar advogados? Como é que eles iniciam a sua carreira e como devem se conduzir ao longo dessa carreira, principalmente nessa área criminal que é tão desafiadora, né? Que é tão solitária às vezes, né? E é tão até mesmo afrontosa, né? Porque o advogado ele acaba confrontando o sistema, né? E como é que tu se dirige para isso? Qual é o conselho que tu daria para essa galera? Olha, como eu disse antes, não existe o certo e o errado, né? Cada um tem o seu estilo, a sua forma de fazer. Eu penso que construir uma carreira, Nidal, é como criar um filho. Não tem certo e errado. Tem o que funciona, o que está dando certo. Mas o que eu posso dizer para os jovens, tá? A advocacia, ela não é esse glamour, né, das redes sociais. Às vezes nas redes sociais a gente vai olhar o advogado. Não é. A advocacia, ela não é mercantil. Isso está no nosso estatuto. Então, se tem um conselho que eu posso dar para o jovem que está começando, que vai abrir o escritório, né, até mesmo eu comecei advogando não na área criminal. Aqui em Santa Cruz, o meu escritório acabava fazendo tudo. Eu comecei fazendo cobrança, né? Fazendo cobrança de cheque, né? A advocacia é muito relacionamento, né? Tu tem que ter relacionamentos, tem que te relacionar bem com as pessoas, né? A advocacia não é só direito, tu
tem que ler sobre outras áreas, tu tem que ler sobre outros temas, porque tu tem que te tornar uma pessoa interessante, né? O que eu posso dar de conselho? Não tenham dívidas, tá? Porque a dívida é o que vai te derrubar ali na frente. Tu tá precisando pagar a prestação do carro que tu comprou para fazer balaca, para fazer grau, porque tu é advogado agora, então tu tem que ter um carrão, e aí tu tem uma prestação que é muito difícil de pagar, e aí para pagar aquela prestação chega um cliente lá, eu preciso fazer tal coisa, e tu vai cobrar o valor da prestação, e aí tu começa a afundar a tua advocacia. Não tenha dívida, tá? Um passinho de cada vez, tá? Não faça nada, nada, absolutamente nada pensando em dinheiro. Tudo que se faz pensando em dinheiro não até pode dar certo, mas eu digo o seguinte, é muito assim, ó, então um sonho, e tu sabe, tu tem aqui, né, a materialização de um sonho, né, e tal. Não, eu tenho absoluta certeza, por te conhecer, eu acompanho desde o início, né? Eu lembro que um dia tu foi no meu escritório, não sei nem se eu te contei isso, mas se tu lembra disso, mas tu foi no meu escritório me convidar para ser teu sócio. Cara, vamos começar um curso. Foi. E eu, burro, disse não. Eu, burro, disse não. Não, por quê? Porque tu não precisa de mim. Tu não precisa de mim. Tu tem que ter um cara de informática que te bote no ar. Perguntei para ele, foi sem tu verdade. Lembra disso? Eu lembro. Lembra disso? É? E aí eu pensei, pô, olha aí, né? Que idiota que eu sou. Não, mas não me arrependo, cara. Eu fico muito feliz pelo teu sucesso. Eu vejo aqui a materialização do sonho. E eu te conhecendo, nada foi por dinheiro. Nada tu fez por dinheiro. Construiu tudo, sim, mas não por dinheiro. Cara, eu não faço absolutamente nada na minha vida pensando em dinheiro. Claro que honorários são importantes. Honorários vêm de honor, vêm de honra. É uma honra para quem recebe e uma honra para quem paga. Tá? Então tem que ter isso em mente. Né? Honorários vêm de honor, eu tenho que cobrar. Eu sempre falo para o meu cliente no momento de cobrar os honorários, vamos sentar agora, mas vamos falar de honorários, vamos estipular isso, porque é que nem no avião. Né? Quando tu senta no avião, máscaras de oxigênio cairão em caso de despressurização. Antes de ajustar a máscara de uma criança ou de alguém que esteja precisando, ajuste a tua. Eu tenho que ajustar a minha máscara antes de ajustar a do meu cliente para poder ajudar ele. Claro. Né? Então, honorários são importantes, mas não faça nada pensando em honorários. Né? Invista na tua carreira, né? E tenha, na medida do possível, e aí é um conselho meu, tá? Um conselho meu, e não estou dizendo que esteja certo. Discrição. Tá? Discrição. Ninguém quer ser visto entrando no escritório de um advogado criminalista. Ninguém quer que o advogado exponha nas redes sociais a causa que ele acabou de ganhar. Cautela quando tu vai postar. Hoje mais um cliente solto. O que a sociedade, essa sociedade punitivista, o que ela está enxergando? Mais um vagabundo que esse aí botou na rua. Então, a gente tem que valorizar a nossa profissão, valorizando as nossas ações, valorizando. E, por fim, compreender os papéis, compreender o teu papel como advogado, entender que o problema do teu cliente, tu vai lutar por, né? Compreender que esse problema, por mais que tu lute pelo direito dele, é um problema dele, não é teu. Então tu vai agir dentro da lei, tu vai agir de forma correta e dentro da ética. Tá? Perfeito. Compreender que a tua missão como advogado não é absolver o cliente, então tu não tem que prometer nada pro cliente. Não, eu vou conseguir. Isso também é o início do fim, tá? Eu vou conseguir, isso a gente resolve. Não, tá? Não, a tua missão, tá, é conhecer o processo dele mais do que qualquer outro. Não. Tu tem que conhecer mais que o juiz, tu tem que conhecer mais que o promotor. Eu digo isso em todo júri que eu vou. Eu já enfrentei promotores, os melhores promotores desse estado do Rio Grande do Sul. Tá? Já enfrentei. Promotores que conhecem o processo que cai. Né? Eles não conhecem mais do que eu. Por quê? Porque eles têm 1000 processos, eu tenho um. Eu tenho um processo, aquele cara... não seria nem lógico o promotor conhecer o processo mais do que eu. Eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais do que o juiz. Tá? Esse é um ponto e acho que... Cara, acho que é isso. Né? Acho que são esses conselhos. Teria 1000 conselhos aqui para dar, né, Lidal? Mas acho que isso resume muito a essência da advocacia. Cara, assim, eu acho que tu falou uma coisa muito certa, né? Isso vale para qualquer tipo de atividade, e não só na advocacia, mas em qualquer ramo profissional. Se tu for trabalhar já calculando o que tu vai ganhar no final, cara, em algum momento do processo tu vai se desvirtuar, em algum momento do processo tu não vai ter o progresso que possa te levar a um resultado
um resultado satisfatório para para quem você está prestando serviço, para aquele que seria o destinatário do teu trabalho, né? Eu posso te contar um caos, Claro, claro. tá? Numa das primeiras semanas, quando eu saí do escritório do Léo, que trabalhava com o Léo, né? Quando eu resolvi abrir o meu escritório, Ezequiel Vettoretti Advocacia Criminal, que aí eu dei o passo de especializar realmente só advocacia criminal. Eu não tinha naquela ideia de não ter dívida, né? Claro, eu tinha que girar dinheiro para poder pagar as contas do escritório, enfim. Eu recebi um cliente no meu escritório numa das primeiras semanas, que me relatou assim, ó, eu acabei de matar uma pessoa. Esse cara matou meu filho atropelado há não sei quantos anos e fugiu da cidade. A justiça não achou ele para citar ele pro processo. Ele matou meu filho atropelado. E hoje eu descobri que ele estava lá e eu fui até lá com um cara que trabalha comigo e eu matei ele a paulada. E eu disse, tá bem, então nós vamos agora na delegacia de polícia, vamos dizer isso. Cobrei dele um valor inicial, que era um valor bem bom, ele já me deu na hora em dinheiro. Aquele dinheiro era importante para mim. Peguei o dinheiro, fui pra delegacia e falei, tu vai ficar em silêncio, nós só vamos dizer pro delegado que tu vai falar, que foi tu, mas que tu vai ficar em silêncio e vamos aguardar ver o que vem. E ele chegou na delegacia de polícia, o delegado disse, o senhor pode ficar em silêncio, não sei. Mas o senhor foi sozinho lá? Não, foi fulano comigo. Eu falei, só um pouquinho. Eu lhe disse para não responder mais nenhuma pergunta. Aí o delegado disse, olha, o senhor não precisa responder nenhuma pergunta. Tá, mas se o senhor quiser responder, o senhor pode, doutor, se ele quiser responder, pode. Eu vou lhe perguntar, é só o senhor não responder. Aí eu falei, então antes do senhor fazer a próxima pergunta, eu vou dizer uma coisa, se o senhor responder mais uma pergunta, eu vou embora. Não responda. Tá, e o delegado disse, e o fulano lhe ajudou? Sim. Levantei e fui embora. Tô indo. O senhor vai me abandonar? Não, o senhor me abandonou. E eu falei, passa no escritório depois que eu vou devolver os honorários para ele. E claro que eu devolvi assim, né? Devolvi os honorários. Por quê? Porque a gente tem que ter liberdade. Sim. Eu tenho que ter liberdade na minha profissão. De não assumir uma causa, de se o cliente me mentir, eu poder sair. Tá? Então eu tenho que ter essa liberdade. Se tu tem dívida, tu não tem essa liberdade. É verdade. Tá? Se tu tem dívida. E quando eu falo, me dá em compreender o papel, teu papel, tá? Também tu tem que compreender o papel do outro. Compreender o papel do promotor da justiça, que é diferente do teu. Sim. É lógico. Porque se o promotor pensasse que nem tu, a gente nem teria, né? nem teria o sistema de justiça, que o papel do juiz é um papel diferente. Sim. Tá? Então, respeitar, quando tu compreende o papel do outro, compreende o teu, compreende o papel do outro, tem ali o respeito. E aí o seguinte, tu não precisa ser... E aí vem o último conselho, para parar aqui. Tchê, tu não precisa, para defender o cliente, para ser intransigente com violação de direito, enfim, né? Já não pode ser intransigente com prerrogativa, mas uma coisa é não ser intransigente, outra coisa é brigar, ser brigão, xingar, ser deselegante, porque isso não combina com a advocacia. O que combina com a advocacia é a elegância. Tá? E aí a gente tem uma forma, é consignar em ata. Eu só quero consignar em ata. Doutor, porque o senhor não sei o que... Só consignar. Teve uma oportunidade que eu estava num júri, o promotor, quando eu terminei de falar, o promotor, que é meu amigo promotor, tá? Mas na hora, ali no calor do debate, é mentiroso, salafrário. Mentiroso, salafrário, ele falou. Eu virei, pedi para a justiça, só vamos parar. A senhora para um pouquinho, uma questão de ordem. Eu quero registrar em ata que no minuto tal, o promotor me chamou de mentiroso, salafrário. Eu não vou gastar um segundo do tempo do réu para responder ao promotor. Só quero consignar em ata, porque caso eu queira processá-lo, ali na frente eu tenho isso registrado. Muito obrigado, mas não vou gastar nenhum minuto do tempo do réu para responder. E continuei a defesa. Isso. Pronto, Perfeito. Então assim, ó, a gente não precisa brigar, claro que às vezes a gente vê, briga, né, o cara é brigão, o cara... Isso não tem, ao meu ver, isso não tem efetividade nenhuma. Não, e são formas de atuação, né? Não... Às vezes, quando o cara levanta a voz, é quando ele não tá com a razão. Às vezes, na maioria esmagadora, a maioria das vezes, né? Quando a gente vai buscar o confronto, é porque já perdeu a razão, ou perdeu o raciocínio de chegar à razão, né? Mas eu tava dizendo para vocês, assim, o fato do dinheiro, cara, o dinheiro ou honorários, ele não deixa de ser... Ele simplesmente tem uma característica, é uma consequência.
é simplesmente uma consequência. Se você tiver isso na cabeça, se você conseguir entender isso, que o que importa mesmo é o processo, que o importa mesmo, quando eu falo em processo, não processo criminal, mas toda uma trajetória de como você alcança o resultado. Eu costumo dizer que o mais importante não é o resultado, é os mecanismos, as ferramentas que você adotou para alcançar o resultado. A dignidade de um homem não está no resultado. A dignidade de um homem, ele está naquilo que ele fez para alcançar o resultado. Porque tu pode ter um resultado, um cara ser milionário, mas não ter dignidade nenhuma, né? Não tem dignidade nenhuma. Pode ser que o cara não tenha uma situação financeira favorável, mas o cara é muito, muito mais digno. Então, cara, se você quer um conselho, e eu só complementando o conselho do Ezequiel, cara, de você lembrar que isso eu falava até mesmo para os estagiários lá no Ministério Público, que você não tá lidando, naquela minha época era papel, né? Hoje agora Sim. tudo é digitalizado. Eu imprimo, cara. Eu também. Eu também. Então as que eu trabalhei eu imprimi. Então, cara, naquele papel ou naquele PDF digitalizado, cara, tem um coração que pulsa. Tem sentimentos, tem dores, tem dissabores, tem sonhos, tem realidades, expectativas, experiências. Na verdade, o que tem ali não é um PDF frio, não é uma folha de papel onde você, com um descuido, você pode rasgar, ou num descuido você pode manchar. Não, ali é uma pessoa que te procurou para você ajudá-la a resolver um problema. É muito mais impactante, é muito mais importante do que você achar que é simplesmente mais um cliente que vai ao final te pagar honorários para que você possa pagar as suas contas. Se você pensar assim, você corre um sério risco de não ser um grande profissional ou um profissional do quilate que um dia você almeja ser. Agora, se você trabalhar num contexto, no sentido de que o que você tem que fazer é fazer bem feito, pensando naquela pessoa que te buscou, te procurou, cara, tenho certeza que ao final, independentemente do que você vai arrecadar, de como você vai ter como honorários, eu acho que a satisfação de um trabalho bem feito, né, ela te preenche muito mais do que você receber o pagamento em espécie, particularmente um elogio ou uma manifestação de carinho sobre uma aula, cara, ele te revigora, né? Te revigora e te motiva, impulsiona para você continuar a tua jornada. E se tu continuar a tua jornada, consequentemente, você vai ter mais sucesso, consequentemente, você vai ter mais possibilidades de ter um retorno financeiro maior. É uma equação matemática, né? A vida, eu costumo dizer que a vida é uma equação matemática. Faz o certo, mais certo, mais certo, mais certo. Não tem como dar errado. É isso aí. Simples assim, né? Isso aí tu sabe que tem, tu falou, Nidal, tem um coração, tem um tio de bigode, né? Teve uma palestra, e eu tenho quase certeza, tá? Que quem contou essa história foi o Dr. Sigman, que era juiz do trabalho, foi juiz do trabalho em Santa Cruz do Sul. Eu estava num evento em Gramado, numa palestra em Gramado, e eram de juízes do trabalho, eu fui convidado para falar sobre perícia. E eu tenho quase absoluta certeza que era o Dr. Sigman, tá? Um dia eu ainda vou confirmar com ele essa história. Mas eu vou aqui agir como o carteiro e o poeta, quando o carteiro diz pro poeta que a poesia não é de quem faz, é de quem precisa dela, né? Então a história também não é de quem conta, é de quem precisa dela. Esse juiz, ele disse que ele estava trabalhando, levou um trabalho para casa e a filhinha estava
ali brincando e tal, e aí ele disse, pai, me ajuda, tá? Toma aqui esse processo, né? Só não risca, né? Pra ficar folhando ali e tal. E passou um tempo, e ela perguntou pra ele, ô pai, e aquele tio de bigode? E ele se assustou, qual tio de bigode? Ah, aquele tio de bigode daquele dia que eu te ajudei no teu trabalho. Ele disse, e ali eu percebi que atrás de cada processo tem um tio de bigode, tem um coração, tem uma família, tem... Então, exatamente, e isso ali me marcou muito. Exatamente isso. E Nidal, enfim, eu vou, para encerrar, Nidal, eu sei que tem cortes aqui, depois tu corta, enfim, né? Mas para encerrar, uma das grandes, da missão do advogado, tu que tem o teu soco missioneiro, tá? Eu faço sempre uma analogia da missão do advogado com aquele gaúcho que estava andando no meio do campo e se deparou com uma onça. Eu vejo ali, eu vejo nessa história o trabalho do advogado, a missão do advogado, a essência do advogado. Porque quando ele olha para a onça, e a onça fica olhando para ele, ele olha para o céu num tom de oração, né? Bota a mão para trás e pega a faca. O que é a faca? É a preparação. É tu tá sempre munido do teu código, das tuas leituras, de saber o processo, conhecer o processo. Sim. É não ser pego desprevenido, né? Como dizia o Jaime Caetano Brown, né? Por andar desprevenido há tanto guri sem pai. Então ele coloca a mão e pega a carneadeira dele, pega a faca, que é a preparação que o advogado tem que ter. E aí ele olha para o céu e diz, Deus, se tiver do meu lado, Deus, faça com que num golpe certeiro eu arranque a cabeça dessa onça fora e esse animal possa morrer sem sentir dor. Veja só a lealdade, a lealdade com a parte, o respeito, a elegância, a educação. Isso é uma missão do advogado. Mas ele diz mais, ele diz, mas Deus, se estiver do lado da onça, faça com que ela, num golpe certeiro, me arranque a cabeça fora e eu também possa morrer sem sentir dor. Porque o respeito que eu estou dando para outra parte, eu também vou exigir. Eu vou lutar de forma intransigente pelos direitos do meu cliente. Mas Deus, por fim, se tu não estiver nem do lado da onça e nem do meu lado, te senta, que tu vai ver a peleia mais linda que tu já viu na vida. Valeu, Nidal, obrigado, tá? Não tinha melhor forma de encerramento, né? Ezequiel, cara, eu tenho que agradecer. Agradeço muito por você ter aceitado esse convite. Eu já aproveito também para te convidar para uma outra oportunidade nós falarmos de novo, fazermos um outro podcast lá na frente. Mas, cara, sim, só ressaltar a admiração, o carinho que eu tenho por ti, pela tua família, por esses anos de amizade, de convívio, de profundo respeito e admiração, né? Tu sabe que tu é um daqueles que a gente considera como um amigo, e um amigo de pegar e criar em casa, de ter a casa com as portas abertas, né? E tu sabe que o CEISC também tá sempre à tua disposição, além da minha casa, o CEISC também tá sempre à tua disposição. Para vocês que assistiram a esse episódio, cara, muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido os causos e também as histórias que nós acabamos de passar para vocês. Espero que vocês também tenham sido impactados com um outro conselho que o Ezequiel deu a vocês também. E, cara, espero que vocês tenham uma vida boa e feliz como bons e excelentes advogados que serão. E se você não está inscrito, vou te relembrar. Então, está inscrito no Spotify, vai, se inscreve. Não está inscrito no canal, vai e se inscreve. Para quê? Para você receber lá a notificação, acionar o sininho lá quando tiver um episódio novo no ar. Ezequiel, muito obrigado, meu parceiro. Obrigado, Nidal, é recíproco. Todo esse carinho e amizade é recíproco, tu sabe disso. Um beijo, carinhos respeitosos para meninas, e um abraço, mister, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.